Olá, quarto ano. Vamos para mais uma aulinha de matemática. Hoje vamos iniciar na página 84, nosso sistema de numeração. No sistema de numeração indo-arábico, que é o nosso, para escrever os números usamos 10 símbolos, chamados de algarismos, que são eles: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. A partir desses algarismos, nós podemos criar qualquer número. Nosso sistema de numeração, utilizamos os algarismos para registrar qualquer número que precisarmos. Porém, devemos observar a ordem em que o algarismo está para saber o valor que ele representa. Vamos ver esse exemplo. Vamos observar. As ordens, pessoal, são as unidades, dezenas, centenas, unidade de milhar, ok? Observando aqui esse exemplo do número 5.324. O 4 está nas unidades, o 2 está nas dezenas, 3 na centena e o 5 está na unidade de milhar, ok? Depois, para encontrarmos a quantidade representada, somamos os valores representados. 5.000 mais 300 mais 20 mais 4. 5.324. Lemos 5.324. Certo? Esse número aqui por extenso. Eu trouxe outro exemplo. O número 2.463. O 3 está nas unidades, 6 na dezena, o 4 na centena e o 2 está na unidade de milhar. E a sua decomposição, de acordo com cada ordem, será 2.463, ok? O 3, que é a ordem das unidades, o 60, que está nas dezenas, 400 nas centenas e 2.000 aqui na unidade de milhar. Na mão na massa da página 85, diz assim a questão 1. Qual é o valor posicional representado pelo algarismo 4 nos números registrados a seguir? Vamos lá, vamos dizer a posição dele. 24, o 4 está nas unidades. Logo, ele representa 4 unidades. Na letra B, o 4 está nas dezenas. Representa 4 dezenas, ok? Aqui na letrinha C, o 4 está nas unidades. Logo, vai representar 4 unidades, ok? Na letrinha D, aqui eu vou deixar para que vocês representem. Na questão 2, diz assim: identifique os números decompostos a seguir. Nós vamos juntar. O primeiro, 800 mais 40 mais 1. Então, o número será 841, ok? Vão seguir o mesmo raciocínio na letrinha B e na C. A questão 3, nós vamos fazer o contrário da questão 2. O número está formado e nós vamos decompor, certo? 462 é a mesma coisa que 400 mais 60 mais 2. Na letrinha B, 130. 100 das centenas mais 30 das dezenas, ok? Vou deixar a letrinha C para que vocês façam sozinhos. Na mão na massa da página 86 diz assim, questão 1. Observe o número 3.759. Ele é composto de 4 algarismos. Mudando os algarismos de lugar, o número muda de valor. Quais são os outros números de 4 algarismos diferentes que você pode escrever com os mesmos algarismos usados em 3.759? Logo, pessoal, nós vamos montar outros números usando esses mesmos algarismos, o 3, o 7, 5 e 9.
Então, pessoal, coloquei aqui 3 exemplos. Eu posso formar 3.795, né, só trocando a posição, 3.957, 3.975, certo? Existem outras formas, né, de representar outros números, de montar outros números utilizando esses algarismos, né, só trocando a posição. E a Jéssica colocou aqui 3, certo? Depois disso, qual desses números é o maior? Então, pessoal, para a gente formar o maior número utilizando esses algarismos, logo nós vamos posicionar esses algarismos do maior para o menor. Ficará dessa forma. 9.753 é o maior número que conseguimos formar utilizando esses algarismos. Na questão 2 diz, forme todos os números de 3 algarismos possíveis usando os algarismos indicados a seguir. Na letra A, eu tenho os algarismos 6, 8 e 9. Então, nós vamos formar números de 3 algarismos utilizando os algarismos 6, 8 e 9. Eu posso formar os números 689, 698, 869, 896, 968 e 986, ok? Vou deixar aí a letrinha B e a letrinha C para que vocês façam aí as combinações e formem aí outros números utilizando esses 3 algarismos, ok? Na página 87 nós temos um joguinho que chama Troca Palitos às Avessas, certo? Materiais: palitos de sorvete nas cores verde, amarelo e vermelho. 2 dados e a tabela e as tabelas da página 3 do material de apoio. Como jogar? Forme um grupo com 3 colegas. Pessoal, esse joguinho eu vou realizar com vocês dentro de sala de aula. Não será em grupo, certo? Mas a tia Jéssica vai fazer esse joguinho individualmente, mostrar como jogar, certo? E nós vamos fazer cada um na sua cadeirinha, ok? Escolham quem será o jogador 1, jogador 2, 3 e 4, certo? Coloquem todos os palitos no centro da mesa do grupo. Observem no quadro a seguir o valor de cada palito. O palito verde vale 1, é a unidade. O palito amarelo vale 10, que é a dezena. E o palito vermelho vale 100, que é a centena. Inicie o jogo com o palito vermelho, certo? No tabuleiro. 1 para cada aluno. O palito vermelho corresponde a uma centena, ou seja, vale 100 unidades. Na sua vez, lance os 2 dados e descarte a quantidade de palitos verdes correspondente à quantidade obtida. Ou seja, para cada ponto tirado nos dados, descarte um palito. Depois passe a vez para o próximo jogador. Atenção! O jogador só pode descartar palitos verdes, por isso, deve destrocar os palitos da ordem anterior sempre que precisar de palitos verdes para descartar. Vence o aluno que descartar todos os seus palitos, ficar sem palitinhos. Então, pessoal, lá no material de apoio vai ter na página 13, ó, as 2 tabelas, certo? E os 2 dados, ok? Ele pede para a gente utilizar palitos de picolé, né, pessoal? Aqui a Jéssica vai levar, né, para que vocês joguem dentro de sala de aula. Um palitinho vermelho, amarelos e verdes, ok? E relembrando mais um pouquinho como é o jogo, cada jogador começa com um palitinho vermelho, que vale 100. Logo, pessoal, na vez do jogador, vai lançar os 2 dadinhos que nós vamos confeccionar dentro de sala de aula, vai lançar os 2 dados, certo? E somar as quantidades que tirou em cada um. Por exemplo, se o aluno jogou os 2 dados e em um tirou 6 e no outro tirou 1, vai somar 6 mais 1 dá 7. Esse valor que ele tirou nos 2 dados, que foi 7, né, por exemplo, vai diminuir
do valor que eu tenho aqui. Eu tenho 100, certo? Então, 100 menos 7 vai dar igual a 93. Então, eu vou trocar o meu palitinho vermelho por 9 amarelos e 3 verdes. Eu tenho 93 agora, certo? Cada palitinho amarelo vale 10. Se eu tenho 90, então vou pegar 9 palitinhos amarelos e cada palitinho verde vale 1 e 3 palitinhos verdes, ok? E assim sucessivamente, vai jogando e vai diminuindo o valor dos dados. Ganha, né, o jogador que ficar sem palitinhos, ok? Sem nenhum palitinho. Com a lupa na mão na página 88, diz assim: depois de algumas rodadas do troca-palitos às avessas, um grupo de alunos tinha a seguinte quantidade de palitos. Vamos lá. O jogador 1 tinha 79, 2, 25, o 3, 40, o jogador 4, 57. Na letra A diz: porque nenhum jogador estava com um palitinho vermelho. Porque, pessoal, eles precisam fazer as trocas, né? Ó, troca o vermelho pelo amarelo, amarelo pelo verde. Eles precisam fazer essas trocas. Na letra B, até o momento registrado, qual jogador tinha descartado mais pontos? O jogador 2. Quanto menor sua pontuação, maior o número de palitos verdes descartados. E na letra C, e qual tinha descartado menos pontos? O jogador 1, né? Quanto maior sua pontuação, menor o número de palitos descartados. Veja o que aconteceu na rodada seguinte. O jogador tirou 4, o jogador 1 tirou 4 e 2 nos dados, então ele tirou 6. Certo, pessoal? O jogador 2 tirou 6 e 2, então ele deve tirar lá, né, a soma dos dois dados, que vai dar 8. O jogador 3 tirou 6 e 6, então deve descartar 12. Certo? E o jogador 4 tirou 3 e 2, então deve descartar 5. 3 mais 2, 5. Ok? Na letra A diz: quais jogadores não precisariam trocar palitos para fazer o descarte? Os jogadores 1 e 4. Por quê, tia? Porque o jogador do 1 tinha 79 pontos, né? Menos 6 que ele tirou, vai tirar somente 6 aqui das unidades, que vai ficar com 73 agora. Ok? Não precisou mexer nas dezenas, mexeu só nas unidades, certo? E o jogador 4 tinha 57 e tirou somente 5. Então, ele vai mexer somente nas unidades. Que vai ficar 57 menos 5, fica com 52. Então, ele mexeu somente nas unidades, não precisou mexer nas dezenas. Na letrinha B diz: quais trocas o jogador 3 deveria fazer para conseguir palitos verdes suficientes para o descarte? Então, pessoal, o jogador 3 tinha 40 e ele tem que descartar aqui, ó, 12 palitinhos. Ele tem unidade suficiente, palitinhos verdes suficientes para fazer? Não, aqui ele tem 0 nas unidades. Então, ele vai ter que fazer o quê? Trocar 2 palitos amarelos, porque ele tem 4 palitinhos amarelos. Vai trocar 2 palitinhos amarelos por 20 palitos verdes. Certo? Então, ele vai ficar com 20 palitinhos verdes nas unidades. Certo, pessoal? Como ele vai ficar com 20 palitinhos verdes, né? Ele pode descartar aí 12, certo? Desses verdes para tirar a unidade, a quantidade que ele tirou nos dados. Então, ele deveria trocar 2 amarelos por 20 verdes, certo? Porque um palitinho amarelo vale 10 verdes. Como ele tem que descartar 12 palitinhos verdes, então ele vai pegar 2 palitinhos amarelos, que vai ter aí 20 verdes. Aí, quando ele tiver 20 verdes, ele vai poder descartar esses 12 que ele tirou nos dados. E o jogador 2, quais trocas ele deveria fazer?
O jogador 2 tinha 25 e ele tem que tirar 8, né? Ó, ele tirou 8 nos dados. Eu tenho palitinhos verdes suficientes para tirar 8? Não, então eu tenho que fazer trocas. Vou pegar um palitinho amarelo e trocar por 10 palitos verdes para poder tirar aí o 8 que ele tirou nos dados. Ok, pessoal? Deveria trocar um amarelo por 10 verdes. Aí seria possível a troca, o descarte dos palitos. Na página 89 nós temos: para marcar pontuações maiores que 999, Emily usou palitos azuis para representar as unidades de milhar, ou seja, cada palito azul valia 1000 pontos. A regra continua a mesma. 10 palitos verdes são trocados por um amarelo, 10 palitos amarelos são trocados por um vermelho, e agora 10 palitos vermelhos são trocados por um azul. Vamos lá. Um palito verde vale 1, o palito amarelo vale 10, o palito vermelho vale 100 e o palito azul vale 1000. Depois de fazer as trocas, registre quantos pontos cada um dos jogadores a seguir possuía em determinado momento do jogo. Vamos lá, ó. Na letrinha A, um palito azul, então ele tem 1000, né? O palitinho azul vale 1000, mais 8 palitos vermelhos. O palito vermelho vale 100, se eu tenho 8, eu tenho 800, mais 9 palitos amarelos. Cada palito amarelo vale 10. Se eu tenho 9, eu tenho 90. Mais 5 palitos verdes. Juntando, vai dar o número 1895. A letrinha B complica mais um pouquinho, ó. Eu tenho 3 palitos azuis, então eu tenho 3000 mais 2 palitos vermelhos, né? Aqui fica 200, né? Mas aqui eu tenho 12 palitos amarelos. Mas eu sei que 10 palitinhos amarelos eu posso trocar por um vermelho. Então aqui a gente já pode fazer a troca, ó. Tira 10 palitinhos amarelos daqui e acrescenta mais um palitinho aqui vermelho, certo? Que vai ficar agora com 3 palitos vermelhos. Então eu vou ficar com 300, né, ó. 3 palitos vermelhos corresponde a 300, mas sobrou aqui somente 2 palitinhos amarelos, mais 20, porque cada palitinho amarelo corresponde a 10. Então, esse valor aqui corresponde a 3.320. A letra C, do mesmo jeito. 2 palitinhos azuis, né? Aqui vale 2.000. Mas em seguida eu tenho 13 palitos vermelhos. E eu sei que 10 palitos vermelhos eu posso trocar por um azul, né? Então aqui será 3 palitos azuis, 3.000, mais eu tenho aqui 3 palitinhos vermelhos, né? Que sobrou. Mas na frente eu tenho 12 palitinhos amarelos. Mas eu sei que a cada 10 palitinhos amarelos eu formo um palitinho vermelho. Então, eu vou acrescentar um palitinho aqui vermelho, tirando aqui dos amarelos, que eu vou ficar, ao invés de ter 3 palitos vermelhos, eu vou ter 4 palitos vermelhos, que forma 400. Mas, sobrou quantos palitinhos amarelos? 2. 2 palitinhos amarelos, 20. Mais 4 palitos verdes. 4. Esse número é 3.424. Vou deixar aqui a letrinha D para que vocês tentem sozinhos, ok? Na página 90, nós temos outra mão na massa, que diz assim: jogando troca de palitos às avessas, com 2 dados de 8 faces, nosso dado agora tem 8 faces, vai até o número 8. Vicente tinha a seguinte quantidade de palitos depois de algumas jogadas, certo? Nós observamos aqui que ele tinha 2 dezenas. Então, eu tenho 20 mais quantas unidades? 6. Aqui ele vai ter 26. Né? 20 mais 6, 26. Aí, ele jogou o dado, certo? E tirou 8 e 6. 8 mais 6 vai dar igual a
14. Logo, ele tem que descartar 14 palitinhos, certo? Mas ele só tem aqui quantos palitinhos verdes? 6, não é? Então, ele vai ter que tirar aqui, ó, um palitinho amarelo e trocar por palitinhos verdes para poder fazer o descarte, certo? Como mostra aqui o segundo passo. O que ele deveria fazer para descartar 14 palitos verdes? É simples. Bastaria trocar uma dezena por 10 unidades, certo? Depois que ele trocasse aqui, fizesse a troca, né, pessoal? O quadro de Vicente ficou assim, ó. Uma dezena e 2 unidades. Por quê, tia? Porque depois da troca, ó, ele ficou com 16 palitinhos verdes. 10 palitinhos verdes, lá da dezena que ele trocou, né? Que ele trouxe para cá. Mais 6 que ele já tinha, 16. Aí ele teve que descartar 14. Então, é menos 14. 16 menos 14, sobrou somente 2. Então, ele ficou com uma dezena e 2 unidades. Restando assim, 12, né? A jogada seguinte de Vicente foi 1 e 5, não é, pessoal? 1 mais 5 vai dar igual a 6. Agora ele deve descartar 6, não é? Mas ele tem palitinho suficiente para descartar 6 aqui na unidade? Não. O que é que ele deveria fazer? Deveria trocar uma dezena por 10 unidades, tendo assim 12 unidades, podendo então descartar os 6 palitos. Na página 91, nós temos a questão 2, que diz: observe a quantidade presente em cada quadro posicional e escreva o número representado. Depois, verifique se será necessário fazer trocas para descartar unidades após a nova jogada. Vamos lá. Na letra A, eu tenho qual número aqui representado nesse quadro de posição? Ele tem 5 dezenas e 3 unidades, ou seja, tem 53. Menos, né, 5 que ele tirou nos dados. Então, ele precisa fazer trocas? Sim. Ele não tem aqui, ó, nas unidades, unidade suficiente para tirar a quantidade aqui dos dados. Aí, quanto ficará? 53 menos 5 corresponde a 48, ok? Na B, ele tem 4 dezenas, então tem 40. A jogada foi 6 e 7. 6 mais 7 dá igual a 13. Ele tem unidade suficiente para tirar os 13? Não, né, pessoal? Então, o jogador precisa fazer trocas? Sim. Quanto ficará? 40 menos 13 vai dar igual a 27. Ok? Vou deixar aí a letrinha C e a D para que vocês façam sozinhos. Continuando essa atividade na página 92, nós temos a questão 3. Complete o quadro a seguir, preenchendo os espaços vazios com as formas de escrita dos números. Vamos lá, pessoal? Vamos observar aqui o quadro. O primeiro exemplo aqui, vamos seguir o exemplo. 439. 400 mais 30 mais 9. Vamos lá. 784. Escreve aqui, ó, por extenso e depois a decomposição. 700 mais 80 mais 4. 397. 300 mais 90 mais 7. 397. 201. 200 mais 1. 201, o número, ok? 1234. 1234. Vamos formar 1234, ok? Vou deixar aqui o restante para que vocês tentem sozinhos, tá bom? A questão 4 também é bem simples, né? Nós vamos observar o quadro posicional e dizer qual é o número que está sendo representado. Eu tenho 2 na centena, então eu tenho 200, né, ó, mais uma dezena, 10 mais 1. O número que está sendo formado é 211, né, pessoal?
O segundo quadro, eu tenho quantas centenas? 5, né? Então, é 500 mais quantas dezenas? 4, que é 40, que corresponde ao número 540. Vou deixar aí os outros exemplos, os outros quadros posicionais para vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima aulinha.